Para finalizar o nosso estudo de Daniel 11, nos deparamos com uma luta, uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Quem é o rei do norte e quem é o rei do sul? Isso se encontra em Daniel 11, versos 40 a 45. Eu vou dar para você as pistas de acordo com a história e a Bíblia, e aí você poderá fazer uma releitura de Daniel 11, 40 a 45. Primeiro, em Daniel 11, 35 e 40, encontramos uma expressão que é a expressão tempo do fim. Esta expressão aparece no livro de Daniel, no capítulo 8, verso 17, no capítulo 11, versos 35 e 40 e também no capítulo 12, versos 4 e 9. O que isso indica? Que esta profecia é para o tempo do fim. Ela se estende desde a queda do papado em 1798, após o seu domínio por 1260 anos, e vai até a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Então, a profecia que se refere ao tempo do fim. Primariamente, rei do norte e rei do sul se referiam a quem? Primeiramente, o rei do norte se refere à dinastia Seleucida. Você lembra que um dos generais de Alexandre o Grande dominou uma parte do reino. Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido entre seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A dinastia Seleucida dominou a região norte. Já a dinastia ptolomaica de Ptolomeu dominou o sul, dominou o Egito. Então, a Bíblia profetizou que haveria uma luta entre o rei do norte, a dinastia Seleucida, e o rei do sul, a dinastia de Ptolomeu, no Egito. Só que como a profecia se refere ao tempo do fim, existe uma informação a mais para nós, de modo que a profecia seja relevante para os nossos dias. E quando você analisa Daniel 11, com Daniel 8, com Daniel 7, e também você faz uma análise do capítulo 12, você percebe que o rei do norte, primeiramente, se refere à dinastia Seleucida, não é? Que brigou, teve uma guerra, teve uma luta contra a dinastia ptolomaica, que se refere ao rei do sul. Mas depois o rei do norte se refere à Roma pagã e finalmente à Roma papal. Isso significa que pouco antes da volta de Cristo, Roma papal voltará a atuar de forma perseguidora. É o que prediz também Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse 13, vemos Roma papal e um país que cremos ser os Estados Unidos da América, que futuramente se unirão esses dois poderes para estabelecer aquilo que Roma papal deseja, né? Especialmente a obrigatoriedade da observância do domingo. Já o rei do sul, além de se referir à dinastia de Ptolomeu, que dominou na região sul da Terra Santa, no Egito, né? Alguns intérpretes têm associado o rei do sul nos últimos dias ao ateísmo. Então isso mostraria uma guerra entre o rei do norte, entre o papado e o ateísmo. Já a menção ao glorioso Monte Santo, ali no capítulo 11, nos tempos do Antigo Testamento essa expressão era uma referência a Sião, que era a capital e centro de Israel. Só que, aplicando aos últimos dias, porque a profecia tem também um aspecto para o tempo do fim,
não é? O Monte Santo deve ser uma designação simbólica do povo de Deus espalhado pelo mundo, que será perseguido. Desta forma, é possível interpretar os acontecimentos de Daniel 11, especialmente os versos 40 a 45, da seguinte forma: quando o rei do sul ataca o rei do norte, já que o rei do sul nos últimos dias simboliza, de acordo com alguns estudiosos, o ateísmo, pode ser isso uma menção à Revolução Francesa, ateística, obviamente, que tentou erradicar a religião e derrotar o papado, mas falhou, porque o rei do norte, o papado, atacou e derrotou o rei do sul, ou seja, as forças religiosas lideradas pelo papado e seus aliados acabaram vencendo as forças do ateísmo francês. Ok? Há uma menção em Daniel 11 de Edom, e Moabe e de Amon, que eram povos pagãos que disseram assim: esses povos escaparão dessa batalha, né? E diz assim: alguns dos que não são contados entre o povo verdadeiro de Deus se juntarão a Cristo na última hora. Esta é a interpretação que alguns intérpretes dão. E o texto também estaria dizendo que o rei do norte, nos últimos dias, ou seja, o papado, se prepara para atacar mais uma vez o povo de Deus. Só que dessa vez, conforme os detalhes descritos em Apocalipse 13, porque há um paralelo muito grande entre Daniel e Apocalipse. Eu espero que essas linhas gerais tenham ajudado a você a estudar o capítulo 11 ao longo desta semana. Obviamente, amigo ouvinte, que nós estamos utilizando-se do método historicista de interpretação, que é o método mais adequado para a interpretação. Temos a maioria das respostas em relação ao capítulo 11, mas não temos todas. O que temos são algumas possibilidades, mas a presença de Roma Imperial e de Roma Papal são realmente inquestionáveis à luz da história, à luz do contexto bíblico, à luz do livro de Daniel e das sessões proféticas de Daniel, conforme estudamos em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e agora em Daniel capítulo 11. Na próxima semana estudaremos a nossa última lição sobre o livro de Daniel e nos concentraremos no capítulo 12, um capítulo lindíssimo, que mostra claramente a vitória de Cristo sobre as forças do mal, a conclusão do ministério sumo sacerdotal de Cristo, a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Você não pode perder o estudo da próxima semana. Um forte abraço, Deus te abençoe e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero a você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno.
tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.